Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus capítulo 13, versículo 17. Porque, em verdade, eu, Jesus Cristo, vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Mateus capítulo 13, versículo 17. Por quê? Nós que temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus todo dia, não desejamos, ou seja, não temos vontade de ouvir a palavra de Deus, que tantos profetas e justos quiseram e não tiveram oportunidade. Nós ignoramos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus porque nós temos um coração que é descrito por Deus como pedra, um coração mau, não quer se converter do seu mau caminho, pois não quer ouvir a palavra de um Deus bondoso e misericordioso. Mateus capítulo 13, versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Nós ignoramos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus porque nós somos extremamente egoístas. Sabemos que ao compararmos as nossas ações com a palavra de Deus, ela nos prova que somos maus para com Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo merecedores da condenação de Deus por tal ato, amamos mais a nossa vida má, as trevas, do que a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que nós damos a desculpa de que não ouvimos a palavra de Deus todo dia? Porque não a entendemos. Porque nós estamos fora do caminho da salvação das nossas almas. Na verdade, quem arrebata, ou seja, quem tira do nosso coração o entendimento é o diabo, o maligno, pois ele quer que nós continuemos fora do caminho da salvação de nossas almas. Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas por que nos ofendemos e nos angustiamos quando ouvimos a palavra de Deus? Porque temos um coração de pedra, sem amor a Deus. Não temos uma fé verdadeira, que é a raiz que verdadeiramente nos dá a firmeza, a certeza, a capacidade de esperar na vontade de Deus. Pois sabemos que a ofensa e a angústia por causa da palavra é a nossa coroa de justificação por obedecer a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado, ou seja, a palavra de Deus em pedregais, é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, ou seja, não tem uma fé verdadeira. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofendem. Lucas capítulo 8, versículo 13. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra de Deus, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, ou seja, não tem uma fé verdadeira, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam da palavra de Deus. Por que nós damos a desculpa que não temos tempo para ouvir a palavra de Deus todo dia? Nós damos a desculpa que não temos tempo para ouvir a palavra de Deus todo dia porque estamos cuidando ou nos dedicando ao que é menos importante, em vez de cuidar da salvação da nossa alma. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso eu, Jesus Cristo, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida do corpo mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário?
Nós damos a desculpa que não temos tempo para ouvir a palavra de Deus todo dia porque estamos servindo ao mundo, ao diabo. Com isso provamos que amamos as coisas do mundo, pois nos dedicamos a ela e desprezamos a Deus e a sua palavra. Ignoramos a palavra de Deus que nos prova que não podemos servir a Deus e ao mundo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou seja, não podemos servir a Deus e ao dinheiro, que é o diabo. Nós damos a desculpa que não temos tempo para ouvir a palavra de Deus todo dia, porque estamos cedendo ao diabo através do desejo maligno do nosso coração pela cobiça aos bens materiais. Tiago capítulo 1, versículo 14. Mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Mateus capítulo 13, versículo 22. E o que foi semeado a palavra de Deus entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo material, a sedução das riquezas materiais sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Marcos capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas materiais, as ambições de outras coisas entrando no coração do homem sufocam a palavra de Deus e ela fica infrutífera. Jesus te ama, mas prestemos muita atenção no que diz a sua palavra. Com a medida, ou seja, com o valor que nós damos para a palavra de Deus, Ele nos medirá, Ele nos julgará de volta. E ainda cobrará muito mais, pois se nós temos a oportunidade de aceitar a sua palavra para salvar as nossas almas e a ignoramos porque achamos que essa vida do corpo material nos pertence, Ele nos tirará essa vida do corpo material para nos provar de que não somos nada. Marcos capítulo 4, versículo 24. E disse-lhe Jesus: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Lucas capítulo 8, versículo 18. Disse Jesus: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, ou seja, uma fé verdadeira, lhe será dado, e a qualquer que não tiver uma fé verdadeira, até o que parece ter, que é a vida do corpo material, lhe será tirado. Amém? Dani Miguel.